Vamos abrir a Bíblia em Gênesis 6. Gênesis 6, 13 ao 22. Construa a arca. Amém? Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que o desfarei com a terra. Faze para ti uma arca da madeira de cipestre, farás compartimento na arca, e a lá fetarás por dentro e por fora com betume. E desta maneira farás a tarde, de 300 côvados o comprimento da arca, e de 50 côvados a sua largura, e de 30 côvados a sua altura. Farás na arca uma janela de um côvado na parte de cima, e a porta da arca porás ao seu lado. Far-lhe-ás andares primeiro, segundo e terceiro, porque eu trago um dilúvio de água sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra morrerás. Mas contigo estabelecerei a minha aliança, e entrarás na arca, tu e teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos contigo. E tudo que vive de toda a carne, dois de cada espécie, fará entrar na arca, para os conservar vivos contigo, macho e fêmea serão. Das aves conforme a sua espécie, dos animais conforme a sua espécie, de todo réptil da terra conforme a sua espécie. Dois de cada espécie virão a ti, para os conservar em vida. E leva contigo de toda a comida que se come, e ajunta para ti, e te terás para mantimento teu e deles. Assim fez Noé, conforme a tudo o que Deus lhe mandou, assim fez. Glória a Deus. Pode se sentar. Amém? Estamos vivendo um tempo não tão distante, como foi no tempo de Noé. Um tempo de corrupção. Um tempo de pessoas que já não têm tanto amor e temor pela Bíblia. Pessoas que um dia estiveram na casa do Pai e agora fazem o que querem. Será que isso lembra o tempo de Noé? Ou será que melhorou? A palavra de Deus diz que no fim dos tempos irão ouvir homens amantes de si mesmos, homens sem temor, e o que estamos vendo hoje. Interessante que quando Deus chamou esse homem para construir a arca, vocês acham que foi fácil? Quem acha que foi fácil aqui, levanta a mão. Ninguém acha, né? Por que não foi assim? Deus colocou essa palavra no meu coração assim que o evangelista Davi, ele me ligou ontem e falou assim: pastora, o pastor Irineu, ele precisa de alguém para pregar. E eu lembrei de você. Isso foi ontem, 8 horas da noite. Aí eu falei, pra já, eu tô indo. Aí eu falei com o pastor, e ele falou: irmã, fala para Deus te mandar. E Deus já tinha me falado dessa palavra. Aí você fala: gente, mas eu vi essa palavra é tão comum, né? Construir a arca, Noé, na escola dominical se fala sobre isso, não tem nada de novo aí. Só que eu anotei alguns pontos aqui muito importantes para vocês. E eu quero que você venha comigo, tá? Como nós já falamos, os homens eram impuros naquela época. Os homens, eles não tinham amor, eram corruptos, amantes de si mesmos como hoje, eram idólatras. Eles matavam, sacrificavam seus filhos, eram homens beberrões. E Noé vivia nessa comunidade. Deus não tirou ele daquele meio. Ele conviveu, ele foi criado naquele meio. E quando Deus chamou Noé, ele poderia ter falado assim: mas por que eu?
Eu não sou ninguém. Tem certeza que sou eu? Não tem outras pessoas para você chamar, não? E por que Deus olhou lá de cima e viu aquele homem no meio de tantas pessoas? Porque nós sabemos que naquele tempo tinham pessoas corruptas, mas pela onisciência de Deus, né, poderia ter pessoas justas. Por que não? Mas Deus olhou para aquela terra e não viu justos. Ele não viu, ele já estava cansado da corrupção, ele já não aguentava mais. Então ele falou: vou destruir essa terra. E quando Deus olhou para Noé, para a família dele, ele viu uma família segundo o coração de Deus, ainda que aquela família tinha problemas. O filho de Noé viu a nudez do pai, não foi assim? Aí você pensa: meu Deus, o Senhor escolheu a minha família? Tem certeza, Senhor? A minha família tão cheia de carrapichos. Eu vim de uma árvore, eu sou terapeuta familiar sistêmica, eu trabalho com a constelação familiar sistêmica que vai na raiz. Todos nós viemos de uma raiz. Quando eu fui formada, dentro de mim, eu herdei 4 gerações da parte do meu pai e 4 gerações da parte da minha mãe. Todos nós nascemos, todos nós temos no nosso DNA as memórias dos nossos antepassados. O sistema, são as heranças. Todo mundo aqui veio de uma árvore genealógica. Todos nós viemos de uma raiz. Então, de repente, você veio de uma raiz onde tinha muita escassez, divórcio, separação, adultério, assassinato, prostituição. Você de repente foi mãe solteira, como eu fui mãe solteira aos 15 anos, fui mãe solteira aos 20 anos, porque eu não conhecia Cristo, eu vim de uma raiz totalmente doente. Minha mãe narcisista, minha mãe veio fugida do norte para cá, grávida, depois que me teve, porque grávida, ela apanhava do meu pai, ele amarrava ela e saía para beber. Então, com 2 anos, ela veio aqui para o Rio e me trouxe. Eu vou chegar, vocês vão entender onde eu quero chegar. Então, eu vim de uma raiz doente. E com 12 anos, eu trabalhava como babá, casa de família. Com 14 anos, meu padrasto me tirou do colégio por ciúme de mim. Eu fui abusada sexualmente. Então, eu tive tudo para definir o meu futuro. Da onde eu vim, poderia ter definido o que eu seria hoje. Porque eu vim de uma raiz doente. Então eu achava que eu não tinha valor. Quando eu conheci meu esposo, eu tinha 22 anos, estamos casados, vai fazer 30, estamos casados dia 8 de junho agora, faz 35 anos. Eu tenho uma filha de 40, um filho de 36, uma filha de 34. Tenho 4 netos, um neto de 24, uma de 19, um neto de 11, uma neta de 5 anos. Então a minha família, tudo que eu falo aqui, eu agradeço a Deus, eu honro da onde eu vim, porque Ele me levou, me trouxe até aqui. Então, assim como Noé, a família dele também não era perfeita, só que Deus via um coração quebrantado, só que Deus via um coração adorador, só que Deus via na família de Noé algo além. Ele morava em um lugar de corrupção, mas ele não se corrompeu. Então você pode, da onde você veio, não vai definir onde você vai chegar. Contanto que você mude, como foi o seu passado, você vai para a vida mudando os velhos hábitos. Não é porque eu tinha uma raiz ruim que eu ia passar isso para os meus filhos, para os meus netos. Então, quando Deus me chamou aos 25 anos, agora dia 12 de agosto, faço 31 anos de evangelho, eu falei assim: eu? Tem certeza, Senhor? Eu acho que você enganou. Quem sou eu na fila do pão para o Senhor me chamar? Eu vim de uma árvore totalmente destruída. Minha mãe falando: você nunca vai casar, quem vai te querer com 2 filhos? Eu tinha apenas 20 anos. Você ouvir isso de uma
Não é assim? Nós não vemos Deus, nós vemos o pai e a mãe. Então, se eles falam que você não tem valor, vocês vão acreditar em quem? No Deus ou no pai e na mãe? Dependendo da sua idade, você vai acreditar nos pais. E eu acreditava nisso. Até que um dia Deus me pegou e falou: minha filha, eu vou apostar em você. Eu tinha 25 anos, eu já tinha 3 filhos. E Deus já via um futuro. Como seria a minha casa? Então eu te falo, da onde você veio não vai importar para Deus te chamar. Por que você está limitando o poder de Deus? Por que você fala assim, eu pregar o evangelho, eu tocar na igreja, eu ser líder de alguma coisa? Eu não nasci para isso. Então você nasceu para quê? Se você não nasceu para adorar o Pai, se você não nasceu para ser útil na casa do Pai, para que você nasceu? Nós fomos colocados aqui na terra com o objetivo de adorar a Ele, de servir a Ele. Tudo que nós temos é para Ele. E não importa como você está agora, como foi seu passado, o que importa é o que você vai fazer com todas essas informações, o que você vai fazer para mudar. E Noé aceitou. Ele aceitou, porque 3 coisas diferenciavam Noé: a fé, a obediência, e ele não negociava princípios. Noé não negociava princípios. Você acha que naquele tempo todo que ele ficou ali, construindo a arca, as pessoas não viram e falaram: você está maluco, cara? Tu tá doido, tu pirou. Nunca choveu, por que vai chover agora? A terra está seca, não tem um pingo d'água. Olha que eu moro aqui, desde que eu nasci, há mais de 40 anos. Nunca choveu. Como é que esse maluco vai construir uma arca? Tá doido, tá pirado. Até as pessoas da família dele, eu não digo os filhos, eu não digo ali as noras, mas tinha parentes também. A nora não veio de uma árvore, não veio de um chão. Tinha parentes também, não é assim? Você acha que ele não falava que não era doido, era maluco? Por que você tem ouvido que está fazendo você deixar a obra de Deus e dar ouvidos a quem está falando besteira? Por que você tem largado mão de fazer para Deus? Porque alguém chegou para você e falou assim: isso não vai dar certo. Deixa isso para lá. Isso é loucura. Você com faculdade? Alguém na sua casa teve faculdade? Você, concurso público? Tu veio lá da comunidade, tua família, muito pobre, humilde, empregada doméstica, lavador de carro, nada contra. Como eu falei, eu comecei com 12 anos em casa de família. Mas as pessoas vão te julgar pelo que você tem, não pelo que você é. Não é assim na terra? As pessoas te julgam se você tem muito seguidor no Instagram, se você é bem arrumada, se você tem um carro, se você tem uma casa, se a sua família é próspera ou não. É assim que as pessoas olham para os outros. Só que Noé, ele não quis saber. Então hoje Deus manda te dizer: para de ficar ouvindo pessoas que não têm o que oferecer. Para de seguir esse seu amigo que quando você vai olhar para a vida dele é toda lascada. Sabe por quê? Porque não bota na vida no altar. Pessoas que não têm nada porque tem preguiça de acordar cedo, tem preguiça de ir para a fila do emprego colocar currículo, tem preguiça de estudar, de ler a Bíblia, passa o tempo todo maratonando série, o tempo todo no Instagram, o tempo todo no YouTube, o tempo todo no TikTok, mas não tira um momento para ler a palavra. Então como é que você vai estar seguindo essas pessoas? Porque provavelmente você está se assemelhando a elas. Você sabia que nós somos a média das 5 pessoas que nós nos relacionamos? Então com quem você está se relacionando? Com quem você está se relacionando? Eu quero que você responda para você mesmo, tá? Não precisa me responder não. Enquanto eu só beber uma água, fala assim: glória a Deus, aleluia.
uma pastora na minha igreja, e quando ela bebe água, a pessoa, glória a Deus, aleluia, vamos ficar aqui em silêncio, sabe? Aí, glória a Deus, aleluias, aleluias. Então, Noé, ele era obediente, olha, ele seguiu todas as instruções de Deus. Deus é tão detalhista, Deus falou todas as medidas da arca, ponto por ponto. Noé era arquiteto, era engenheiro? Era, gente. Noé era lavrador, cultivava uvas, como a maioria das pessoas ali na terra. Noé não tinha instrução. Noé não era engenheiro, não fez faculdade de engenharia, mas ele seguiu passo a passo que Deus falou. Agora eu te falo, por que você não segue as instruções do Senhor? Eu tenho certeza que tem pessoas aqui que Deus já falou, eu quero que você faça isso, isso, isso. E você fica, isso é coisa da minha cabeça. Isso não. Por aqui eu não vou não. Eu vou procurar desviar. Então você não consegue romper. Já chegou o momento de você parar de fazer a tua própria vontade e seguir as instruções do Senhor. Ponto. A vontade do Senhor é boa, é perfeita, é agradável. Tudo que Ele nos ensina é para o melhor. Quando Ele fala, instrui o teu filho no caminho que ele deve andar, para quando ele crescer não se desviar, é instruir. Não é só trazer a criança para dentro da igreja. É ensinar pelo caminho, é orar. Quando você for para o quarto, leva o seu filho para orar com você. Eu já ouvi mães falando assim, eu não gosto que meu filho ore comigo porque ele me atrapalha. Então tá. Então quando o seu filho estiver no presídio, você tiver que buscar ele lá no morro porque ele está nas drogas, aí você vai ver o que é atrapalhar. Porque nós somos presos pelo que a gente fala, o poder das palavras. Chame o seu filho, não importa a idade. Ele é bebê, é um aninho, 2 aninhos, não importa. Chame ele para o lugar que você está. Faça uma oração bem sucinta, bem breve com essa criança. Fala, olha meu filho, minha filha, mamãe está falando com o Papai do Céu. Vamos falar com o Papai do Céu? Ensina ele a falar também. Leia um versículo para a criança, mesmo que ele não entenda nada. E se você também não vai começar a ler, né? Porque dependendo da idade, ele não vai prestar atenção, já não vai querer mais. Então você lê devagarinho com a criança. Não beijinei e fala assim, agora vai brincar que a mamãe vai continuar falando com o papai. Todos os dias você faz isso, não importa, pode ser 5 minutos, 10 minutos, meia hora, mas traz o teu filho para perto de você, traz o teu filho para perto do Senhor, ensina ele. Gente, eu fico horrorizada dentro da igreja, as crianças com o celular na mão o tempo todo. Nós adultos já somos presos nas redes sociais. Eu estava falando com a pastora, eu tenho um YouTube, então eu gravo as mensagens, coloco lá para que as pessoas assistam depois. Eu trabalho com a mídia social da minha igreja, tem as meninas da mídia, eu filmo também, manda tudo para mim, eu preparo o Instagram, porque nós temos que viver conforme a tecnologia da época. Mas não é todo instante, não é uma criança que está com o celular na mão, ela pode ter 2 anos, não importa. Igreja não é lugar para a criança ficar com o celular. Não é. E por que se faz isso na igreja? Faz dentro de casa. Depois você vai reclamar que o seu filho está com depressão. Criança com 7 anos, 6 anos com depressão. Crianças com síndrome do pânico, ansiosas, com 5 anos. Eu sou terapeuta, eu atendo pessoas com depressão, síndrome do pânico, e falo assim, eu preciso levar meu filho para fazer terapia. Primeiro faz em você. Quem adoece os filhos são os pais. Então não adoeça seu filho, para com isso. Não é o professor da escola dominical que vai ensinar o seu filho. Não é o pastor que vai ensinar o seu filho. Não é tia da salinha que vai ensinar o seu filho. Não é os avós que vão ensinar o seu filho. É você. Ah, pastor, mas eu trabalho o dia todo. Fica com a minha mãe. Amém. Vovó, você está aqui agora? Ensina, está orando, leva o seu neto para orar também. Fala de Deus para o seu neto.
fala. É de pequeno que se torce o pepino. Ai, sei lá, ela fala umas coisas assim, fica meio fazendo pra mim. Mas não é assim. É de pequeno que você vai, ó, doutrinando. Gente, lá no centro espírita, as crianças estão tudo lá já no centro, já sendo preparadas para herdar lá, tá? Para bater a cabeça lá. Bebezinho. Os judeus, com 10 anos, eles já ensinam a Torá. E nós não temos esse costume. Ah, meu filho só tem 4 anos. Meu filho só tem 3 anos. Ele não entende, entende. Ele entende a dança do TikTok. Ele entende te responder. Você fala, eles vão com 10. Você fica assim, meu Deus, o que essa criança falou? As crianças prestam atenção em tudo, não subestime a inteligência do seu filho. Então, use essa inteligência para a obra do Pai. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Sair. Continue fazendo a obra do Pai. Com fé. Noé teve fé. Quando o Senhor falou fé, ele constrói. Ele construiu. Mesmo as pessoas falando. Aí eu te falo o seguinte, eu te pergunto o seguinte. Senhor, você aceitou a Jesus, fala assim, Senhor, me usa, me leva onde tu quer, eu sou tua, faz, quebra o meu orgulho, faz o que tu queres comigo. Aí o Senhor fala assim, eu quero que você vá lá na comunidade, lá naquela comunidade onde o chefão, ó, é terrível. Eu quero que você vá lá e pregue o chefão das drogas. Eu quero que você vá lá e fale de mim. Eu quero que você vá lá na Dutra, no posto 13, que está cheio de homossexual, e vai falar para eles de mim. Eu quero que você vá lá na cadeia e fale para aquelas pessoas que estão lá. Eu quero que você vá para o seu vizinho, que é espírita, e fale de mim. E aí? O que você vai falar? Será que você vai falar, eis-me aqui? Ou você vai falar, eu, Senhor? Eu sou tão pequenininha. Chega! Se Noé pensasse assim, a arca não teria sido construída. Deus falou, faz, meu filho, não importa. Não importa se as pessoas estão brincando com você, falando mal de você, te chamando de maluco, de doido. Não importa, continue a construção da arca. Eu olho daqui, eu vejo pessoas feridas, com ministérios enterrados, porque um dia se negaram a cumprir o que Deus quer. Não foi culpa de Deus, mas foi porque você não quis se colocar na posição. Foi porque você deu atenção a quem não devia. Foi porque você confidenciou seus segredos a quem não devia. Foi porque você colocou expectativa no pastor e na pastora. O pastor e a pastora não tem nada para te dar se não for por Deus. Eu não tenho nada para te dar se não for por Deus. Não coloque a sua expectativa no homem, porque o homem é falho. Comece a partir de hoje a colocar a sua expectativa em Deus, somente em Deus. Comece a marchar, comece a interceder pela sua família. Por que você, quando o inimigo, quando vem as lutas, a dificuldade, você recua? Jesus alguma vez falou que seria fácil aqui na terra? Ele falou, não vim trazer palavra para passar a mão na cabeça de ninguém, não vim trazer espada. O reino de Deus, ele foi tomado à força. Mesmo que você queira ficar, tentar viver esse esplêndido, você vai pagar um preço muito alto. Porque o diabo não lembra de ser diabo. Ele aproveita essas brechas, sabe? Ele aproveita esse momento. Davi, um homem de guerra, um homem que enfrentava todas as guerras que Deus mandava. Um dia ele falou, hoje eu não vou para a guerra. Não quero, cansei. Eu já tenho tantas guerras, para que eu vou lutar? Se eu tenho cavaleiros, guerreiros, fortes e valentes, eu vou ficar em casa. Não estou afim de ir para a guerra, não. E foi naquele dia, naquela brecha, que ele pegou. Quando ele viu aquela mulher linda tomando banho, ele estava onde? Na sacada.
pelo próprio olhar dele. E ainda por cima, ele ainda mandou matar o esposo dela. Foram 2 crimes porque ele queria encobrir o pecado. Por que queixa o homem dos seus próprios pecados? Deus nunca vai chamar pessoas que estão deitadas, sentadas, sem fazer nada. Você pode ver que Deus, todas as pessoas que Deus chamou ali na Bíblia, estavam trabalhando, fazendo algo. Davi foi chamado quando ele estava apacentando as ovelhas dele. Davi não estava sentado em casa, comendo no bolo do melhor, não. Davi estava apacentando as ovelhas do pasto. Você acha que Deus vai te chamar, você de braço cruzado? Você não quer? Ele chama outro. Mas crê que você vai pagar um preço. As coisas não rompem, as coisas não andam. Estamos vivendo tempos terríveis de pessoas a cada dia com passos largos para o inferno. E o que nós temos feito? Até quando você vai ficar de braços cruzados, olhando o diabo ceifar as vidas, ceifar sua família, acabar com o seu ministério, acabar com os seus sonhos, sem você fazer nada? Deus não vai fazer aquilo que você não quer. Você tem escolha, é o livre-arbítrio. Escolher não fazer nada já é uma escolha. Eu escolho não escolher, já é uma escolha. E tudo vai ter um preço. O que vocês escolhem hoje? Vocês preferem pagar o preço? Passa por dificuldade sim, gente, não é fácil. É muita luta. Sabe, eu fui evangélica há 30 anos, o meu filho, esse de 36 anos, foi criado na igreja. Hoje em dia tem 3 anos que ele está na Umbanda. Criado na igreja, fazia peça teatral, estava sempre lá. Mas um dia ele saiu, fez igual a Davi. Vou dar uma passeada por aí. Vou para a igreja hoje não. Entrou para o quartel e começou. Hoje eu não vou para uma festa. Hoje eu não quero ir. E começa assim, devagarinho. Daqui a pouco, ele estava dentro da Umbanda. Já tem 3 anos. Vocês acham que é fácil? Uma mãe ver o filho adorando outros deuses? Não, eu não ensinei assim. Mas ele não vigiou. Ele não viu, ele era questionador. E tem pessoas dentro da igreja, eu vejo aqui, Deus me mostra, pessoas que estão dentro dessa igreja, mas questionam o tempo todo. Eu não sei se está certo não. Eu acho que o pastor está falando, não é por aí não. Porque a pastora está falando, não sei não, hein? Eu penso de outra maneira. Ótimo, todos nós temos uma cabeça pensante, uma inteligência, né? Para a gente questionar. Questione mesmo. Não é porque o pastor está lendo a Bíblia aqui, que você não vai abrir a sua Bíblia para ver se está ali mesmo. As pessoas perderam esse costume. O pastor está pregando, que seja quem for, ela não abre a Bíblia. Só amém, glória a Deus. Sabe? Não sabe nem se aquilo que a pessoa está falando está ali, sem invenção da cabeça dela. Mas não é isso que eu estou falando. Não é esse tipo de questionamento. É aquela pessoa que não faz nada e fica questionando tudo que o pastor e a pastora tomam decisão. Eu acho que eu faço melhor. Aí quando chama ele, hoje eu não posso. Hoje não vai dar não, eu tenho um compromisso, tem umas coisas para fazer, pastora, chama outro. Mas fica por trás falando mal. A murmuração no deserto que acabou com aquele povo. Murmurar é você falar de Deus e ainda colocar as pessoas contra Deus. Isso é murmuração. Reclamar, todo mundo reclama, eu reclamo, todo mundo reclama. É normal da vida. Agora, murmurar, além da murmuração, eu falo mal do meu pastor, aí eu chamo o pastor nome? Do boss. Kaique. Aí você viu o que o pastor fez? Cara, é verdade, eu não tinha pensado nisso. Aí ele vai, qual é o nome? Gabriel, chamou o Gabriel. Cara, você viu que o pastor Nazaré falou do pastor? Eu não tinha pensado nisso. Realmente, ele está errado, né? Aí ele começa a espalhar. Aí as pessoas vão todas contra o pastor. Foi assim que aconteceu no deserto. As pessoas voltaram contra Deus, contra Moisés.
Eu não estou te falando direito. Eu vou falar para vocês o seguinte: eu tenho uma degeneração macular. Uma degeneração macular. Eu perdi essa visão do olho direito. Então, às vezes a luz, ela bate em cima, o meu olho ele começa a encher de água, eu não enxergo. Então, aqui os inimigos viram que Neemias estava construindo um muro. Deus chamou Neemias para reconstruir. E Deus te chamou para reconstruir o muro da tua casa. Deus te chamou para reconstruir os altares da tua casa. E aquelas pessoas vieram querendo atrapalhar Neemias. Ele falou: não, pode parar, eu não vou parar, eu estou fazendo uma grande obra. Não adianta vocês quererem que eu pare para conversar fiado. Não, deixa para lá. Agora eu não vou ouvir, eu não vou parar o que eu estou fazendo. Você foi chamado para uma grande obra, assim como Moisés, como Noé, foi chamado para construir a arca. Se Noé, naquela época, se as pessoas ficassem, Noé, vamos tomar um café ali comigo, depois tu acaba de fazer a arca, vamos ali fazer um churrasquinho, vamos ali comigo. Se ele parasse todas as vezes que as pessoas viram para ele, nunca que aquela arca iria ser construída. E as coisas iriam atrapalhar o plano de Deus. E Deus iria pesar a mão sobre ele, porque Deus já tinha um tempo determinado para que aquela arca ficasse pronta, para que o dilúvio viesse. Eu sei que tem pessoas aqui que um dia pegaram no arado, estava firme naquele propósito. E de repente largou, depois eu continuo, agora não. Para de ficar se distraindo. Para de colocar coisas para tirar o teu foco. Pessoas que eu sei que querem fazer faculdade, estavam lá firme, estudando, mas de repente alguém chegou e falou assim: olha, se você eu parava, porque é muito difícil. Eu até tentei fazer essa matéria, mas é muito complicado. Não faz não, deixa pra lá. Aí você falou: realmente, né? Eu acho que eu não vou conseguir não. E deixou pra lá. O pastor, ele tem sonhos e projetos para essa igreja. A pastora tem sonhos e projetos nessa igreja. E ele conta com você. Se Deus te colocou aqui, é porque o pastor precisa da sua mão forte. Ele precisa que as pessoas estejam alinhadas, todos na mesma visão. Um reino dividido, ele não prevalece. Se dentro da igreja tem divisão, não adianta que Deus não vai operar no meio da divisão. O povo precisa se alinhar à visão do pastor, à visão da pastora. Orar, clamar, jejuar, interceder pelos seus líderes. E pegar firme no arado. Não está satisfeito, eu sempre falo. Não está gostando do lugar, não está gostando da igreja, não é para você, a porta está aberta, procure outra. Mas não fique dentro da casa do Pai levantando dissensões. Porque Deus não se agrada de murmurinhos. Eu não sei porque Deus está me falando isso. Eu não sei o que está acontecendo aqui. O pastor não me passou nada. Ele falou: pastora, fica à vontade. Faz aquilo que Deus te mandou. Então eu estou aqui como uma atalaia de Deus. Para de ficar olhando para o outro. Para de ficar achando que você não consegue. Pega firme no arado. E na hora certa, todo mundo que riu, que zombou de você, viu, porque o dilúvio veio. E só quem ficou na arca foi Noé, a família dele e os animais. Infelizmente, as pessoas pereceram. Quantas pessoas estão perecendo porque não ouvem a palavra, não tem sabedoria, não tem inteligência emocional, está dentro da igreja há 10, 15, 20 anos e continua do mesmo jeito, com a meninice, com o mimimi. Eu não me toque. Os líderes não podem falar nada que a pessoa já fica magoada. Vamos amadurecer, meu povo. Os dias são maus, Jesus está voltando. Seja prudente.
tinham azeite. Todas elas tinham azeite. Só que as prudentes tinham a mais. Aí você fica aí no seu canto, Jesus não vai voltar agora não. Tem muito tempo para que eu faça a obra. Eu ainda sou nova. Deixa eu acabar de construir a minha casa. Deixa eu receber um aumento de salário. Deixa eu ser promovido na empresa. Deixa eu acabar minha faculdade. Deixa eu acabar minha escola de música. Para depois eu pego no arado. O noivo não vai vir agora não. Jejuar hoje não, é o jejum. É uma coisa muito engraçada. Ler a Bíblia, para quê? Eu já conheço a Bíblia de cor e salteado. Assistir programas falando, estou assistindo muito agora, Inteligência Limitada, podcast maravilhoso. Hoje eu estava vendo Porcela, Lamartine Porcela, muito falando de Davi. Muito interessante, eu aprendo muito com o Rodrigo Silva e muitos pastores. Esse podcast Inteligência Limitada, claro, é um podcast para todas as pessoas, mas tem muitos cristãos que eles dão aula de Bíblia. Gente, eu maratono série. Eu sou dorameira, sei que vocês conhecem aqui, dorama, eu amo, sou apaixonada. Eu maratono dorama, meu marido sabe. Mas antes disso, eu tenho minha devocional com Deus. Eu tenho meu momento com Deus, eu não largo Deus por causa de dorama, por causa de série, não. Estamos todos os dias orando no nosso tempo, às 6 da manhã, de segunda a sexta. E eu comecei essa semana agora uma devocional com a Nasa no YouTube, às 7h30 da manhã. Todos os dias, quem quiser me seguir, Nazaré Moura, terapeuta, todos os dias, 7h30 da manhã, devocional com a Nasa, onde eu deixo a palavra, a gente ora, pede oração, tá? Então, eu maratono. Aí eu tenho tempo, porque eu fui ver The Chosen, os escolhidos. Quem já viu aqui? Ninguém? Lá em cima, maravilhoso. Gente, que visão de Jesus, o mais próximo que a gente conhece do nosso Pai. Não é aquele Jesus caricato, como as pessoas pregam, não. Um Jesus humano. Os personagens humanos. É a coisa mais linda do mundo. Quando acabou, eu não vai acontecer, acabou tudo, eu sonhei. Passei a noite toda sonhando com a cena. João, de Pedro no barco. A hora que a tempestade vem, o barco ia afundar e ele começa a andar. Jesus veio, começou a andar, o pessoal falando, não, é um fantasma. Aí Jesus, não, sou eu. Aí Pedro, Senhor, fala para ele até o Senhor, fala para eu andar sobre essas águas. Ele vem, meu filho, só olha para mim e vem, só olha para mim, não olha para o mar, não olha para a ventania, não olha, só olha para mim. E Pedro começou a andar, andar sobre as águas, e no momento que acontece, ele olha ao redor, a tempestade, e ele começa a cair, e ele falou, Senhor, me socorre. E o Senhor segurou a mão dele, e ele falou, Senhor, não me larga, Senhor, não me larga, Senhor, não me larga, Senhor. Foi a cena mais linda do mundo. Ele com aquela mulher no poço, a mulher samaritana. A humanidade, o amor de Jesus. Você está olhando para quem? Para quem que você está olhando? Olhe para o Senhor. Não importa o vento, não importa a tempestade, não importa a murmuração, não importa quem está te perseguindo. Se for o Senhor que te chamou, olhe para Ele. Olhe para Ele. Para de ficar ouvindo
Agora é hora de você entregar tudo aqui no altar. Se você entrou com aquela bagagem pesada, vontade de parar, vontade de desistir, está magoado, não tem mais ânimo para continuar, você não acredita mais na promessa do Senhor, você não acredita mais nos sonhos de Deus para você, porque você se decepcionou. Então, eu quero te chamar aqui na frente. Eu gostaria que os pastores estivessem aqui. Nós vamos estar agora intercedendo por você. Nós vamos estar colocando a mão na sua cabeça, profetizando uma palavra de Deus para você. Hoje é o dia de você viver o seu milagre. Hoje a arca ainda está aberta. Não pare, não pare, não pare, não pare. Continue a construir a arca. Amém? Glória a Deus. Tem alguém para tocar aqui? Amém? Enquanto o louvor está tocando, eu gostaria que você viesse aqui na frente. Como